Fala Resistência, chegamos ao episódio número 117 e hoje a gente vai bater um papo sobre o que fazer quando discordamos da doutrina da nossa igreja. Por que entre denominações cristãs temos tantas diferenças doutrinárias? Quais são as razões que levam alguém a participar de um ajuntamento, mesmo que discorde de parte da sua doutrina? Isso e muito mais nesse episódio. Para bater esse papo comigo aqui hoje, recebo meu grande amigo Rodrigo Muniz. Fala, Monite. Fala, meu amigo. Tudo bom? Graças a Deus estamos aqui mais uma vez, juntos aí para compartilhar algo do Senhor para a vida dos ouvintes, né, dos irmãos aí. Sermos abençoados também, né, porque é um tema bem interessante, né, a gente falar sobre a igreja nunca é ruim, sempre bom, né, falar sobre o reino de Deus, sobre a igreja. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir trazer algo legal aí para a vida das pessoas e abençoar aí o povo em nome de Jesus. Amém, cara, que assim seja. E aí com a gente também, meu grande amigo, outro grande amigo, Chico Gabriel. Seja bem-vindo, Chicão. E aí, pessoal, sou eu, Chico Gabriel, e não o Barry White. Chicão tá com a voz aí meio sexy hoje, cara. O que houve aí, Chicão? Sei. A garganta ficou ruim sei lá, começou a doer na segunda, depois na terça tava esquisita, aí tô tossindo, essas coisas aí. Mas Deus sabe. Tá aí, vai abençoar com essa voz Barry Whiteana aí. Muito bom, seja bem-vindo, meu amigo. Galera, pra gente começar, vamos partir do princípio aí de que, falo por mim, acho que falo por vocês, né? Que é ponto pacífico de que muitos cristãos que passam a fazer parte de alguma denominação, de algum grupo de irmãos, né? Com o tempo eles começam, né, a se aprofundar nas doutrinas, né, dessas igrejas ou grupo que eles se reúnem. E aí acontece com certa frequência dessas pessoas descobrirem que elas discordam de alguns pontos da doutrina da igreja onde elas estão inseridas, né? Pode ser que isso gere uma crise na pessoa, né? Ou pode ser que a pessoa releve isso e siga na caminhada cristã sem grandes problemas. Mas pra gente começar aí, eu queria saber de vocês, na opinião de vocês, né, que é bem opinativo esse primeiro ponto aí, quais são as principais razões que levam alguém a entrar em crise por discordar da doutrina da sua igreja? Eu penso que é bem aquilo que você falou mesmo. Quando você tem um primeiro contato, né, com uma denominação ou com um grupo, né, onde você começa a congregar e tal, não sei o quê, não fica muito esclarecido as doutrinas que aquela denominação acredita, quais são as bases que eles têm, não fica muito claro. Geralmente não é falado em todas as reuniões, né, não é algo que se repita em todas as reuniões, com exceção das denominações históricas, né. Eu não conheço assim nenhuma denominação que tenha por hábito, né, assim que a pessoa se aproxima, já oferecer para ela, né, que a gente acredita nisso, tal, uma regra de fé e prática, né, que algumas denominações têm, né, que elas já apresentam logo de cara para a pessoa. A grande maioria não tem isso. E vamos ser sinceros, assim, nesse mar de denominações que a gente tem hoje em dia, boa parte delas nem tem um corpo doutrinário muito bem estabelecido, né? Então, eles já não têm uma doutrina muito sólida, né? Muito clara, vamos dizer assim, né? E algumas estão sempre mudando, principalmente as neopentecostais, assim, generalizando, mas a boa parte delas, essas denominações novas que surgem, elas estão sempre mudando ao sabor das novidades, né? Vamos dizer assim. Teve um mover novo em tal lugar que aconteceu, que agora o pessoal tá engateando e imitando o leão. Aquilo passa a fazer parte da doutrina daquela denominação. Não, é que agora a gente ouviu dizer que se a pessoa tocar um chofar, acontece um mistério mais profundo, não sei o que. Aí aquilo passa a fazer parte da doutrina. Então, essa coisa muito fluida, vamos dizer assim, também contribui para quê? Para que quando você tem esse aprofundamento, né, ou esse contato maior durante mais tempo, de repente você começa a se ver incomodado,
né? Com essas questões, né? Repito, é mais difícil de acontecer quando você tem uma denominação, uma congregação ou um grupo que sabe aquilo que acredita e que já coloca de cara, né, para a pessoa aquilo que acredita e já deixa claro, olha, a gente acredita nisso, a gente pensa assim sobre tal tema, sobre tal assunto, blá, blá, e aí a pessoa fica mais confortável, vamos dizer assim, ou para permanecer sabendo, né, sem ilusão, o que aquele pessoal acredita, ou para procurar outra denominação ou, né, enfim, um outro grupo para poder estar congregando. Eu penso que é mais ou menos por aí. Aí você toca num ponto legal, Muniz, que às vezes a doutrina de uma determinada igreja evangélica nem sempre ela parte da doutrina dos apóstolos. Sim. Né? Isso sim. É legal dizer, porque alguns usos e costumes, vamos dizer assim, não vou nem falar de usos e costumes, porque essa é uma expressão que se usa muito na Assembleia de Deus, que é uma igreja séria. Mas muitas práticas, vamos dizer assim, que fazem parte da doutrina daquela igreja, né, do modus operandi daquela igreja, muitas vezes pode não encontrar respaldo bíblico. Lá em Atos 2, Pedro estava pregando e ele disse assim, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E aí ele vai dizendo aqui, versículo 39, versículo 41, diz assim, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então, assim, a doutrina, o ensino que os apóstolos passavam para a igreja, né, que se iniciava ali, eram os ensinos de Cristo. Né? Então, assim, era uma doutrina bíblica, né? Nessa questão aí de as razões, né, que levam alguém a, de repente, entrar em um certo conflito porque discorda da doutrina da sua igreja, está bem por onde você falou. Até nas igrejas assim, onde é mais estabelecido isso, e a igreja presbiteriana, por ser uma igreja histórica, né, que é a igreja que eu faço parte, ela tem muito isso. Vamos dizer assim, a doutrina reformada, ou os pontos da doutrina reformada que são mais destacados, no caso da eleição, predestinação, alguma coisa assim, não é uma constante pregação. Se prega a Bíblia, né? E eventualmente essas coisas vêm à tona, e até mais em grupos menores, em grupos de estudo, coisa assim. Agora, se a gente for pensar na pessoa, no recém-convertido, no novo convertido, normalmente a pessoa chega na igreja convidada por alguém. Pô, vai lá na minha igreja, vai ter uma programação lá domingo, né? Às vezes a pessoa convida um amigo para estar junto ali. A pessoa às vezes vai por acaso, né? Porque ela sente uma necessidade, uma curiosidade, ou não sei. O Espírito Santo, né? Move a pessoa até ali. Normalmente, quando a pessoa vai numa igreja assim, ela não vai pesquisar antes as bases teológicas, né? Aqui do lado da minha casa tem uma igreja Assembleia de Deus, eu vou lá naquela igreja, né? O fulano me chamou para ir lá no encontro lá, que é na casa do irmão lá, eu vou lá na casa. E as pessoas não estão muito preocupadas com a questão doutrinária, né? Só que com o tempo essas questões vão vir à tona. Né, na própria questão não em todas as igrejas, né? Mas em alguns grupos sim, assim, para a pessoa entender como que a gente pensa, como que a gente interpreta, qual a linha teológica que a gente segue, né? Por que a gente tem essa prática e aquela outra não? E é importante pensar também por que a pessoa está discordando, né? Você está discordando baseado no quê? Qual é o parâmetro, né? Qual é o referencial para você poder estar discordando? Por quê? Porque geralmente a pessoa, quando é recém-convertida e tal, ela tá ali numa denominação e tal, ela vai ter como referência aquela doutrina que está sendo ensinada ali como verdade, né? Como base bíblica, vamos dizer assim. Só que aí, o que pode acontecer, e geralmente isso acontece com o tempo, não para todo mundo, né? Mas para boa parte das pessoas, é que a pessoa começa a estudar mais a escritura, começa a ter contato com bons livros, né? Com outros autores e tal, com teologia. E aí sim, aí ela começa a ter um outro referencial, ela começa a construir um arcabouço de conhecimento maior, e aí ela começa a olhar para aquela doutrina, ou olhar para aquele corpo doutrinário da congregação que ela está presente e começa a questionar aquilo. Começa a olhar e começa, poxa, eu tô achando que isso não está muito certo, né? Então, é importante pensar, por que você está discordando? Você está discordando baseado em quê?
é porque você leu, porque você estudou as escrituras, né, ou livros teológicos e tal, ou porque também tem um outro caso que é de pessoas que simplesmente porque ouviu um pregador na internet e nem se deu o trabalho de conferir se aquilo que aquela pessoa estava falando ou não, ou então, sei lá, um ateu lá na internet, ou simplesmente um hater lá na internet falando de uma determinada coisa e tal, e a pessoa, não, porque eu ouvi e tal na internet falando e tal coisa assim, e isso tá errado. Poxa, mas você parou pra pesquisar se é verdade mesmo? E daí é que vem a importância de haver o quê? Canais de diálogo entre você que tá ouvindo e a liderança que você faz parte, né, da congregação que você faz parte, e os outros irmãos também, porque quando há essa falta desses canais de diálogo, é que geralmente começam a brotar essas raízes de discordância, vamos colocar assim, né? Essas raízes de sentimentos ruins que vão culminar não com um questionamento saudável, né? Um bate-papo sadio ali acerca da escritura, mas com acusações, com maledicência, sabe? Com conversas ocultas, aquela coisa, né, de um ficar falando do outro, falando do líder, falando do e tal, do irmão que falou, da irmã que falou, que pensa isso, que o pregador falou aquilo. Então, quer dizer, fica aquele disse-me disse, a pessoa, por não ter esse canal aberto de chegar e conversar, ó, a situação é essa, eu tô discordando por isso, e ser ouvido, não como acusação, mas como depoimento, porque isso é muito importante, que as pessoas não estão dispostas a ouvir hoje em dia. E eu nem sei se em alguma época as pessoas estiveram dispostas a ouvir, mas a grande maioria das pessoas não está pronta para ouvir verdades, né? Ou ouvir o que o outro pensa sem acusá-lo, ou sem levar pro pessoal, vamos dizer assim, né? Como se fosse uma coisa pessoal, mas entender que aquilo é o depoimento da pessoa, que é aquilo que a pessoa está sentindo e pensando, e que pode estar errado, e que a partir de uma conversa, né, tranquila ali, um bate-papo tal, pode ser resolvido, pode ser sanado, ou não, né, ou chegar a um consenso de, poxa, não, então eu penso diferente, ou a gente caminha junto, você me aceita eu pensando diferente, ou então a gente vai ter que caminhar, né, cada um numa direção, mas aliás, na mesma direção que é Cristo, mas entendi. Sem estar junto, né? Paralelo, né? Em frente diferente. Isso, paralelamente, isso aí. Você, Chicão, como é que você pensa aí? Eu acho que tem duas questões aí principais pra gente definir a doutrina. Então, vamos pensar, tem duas pessoas. Tem a pessoa que tá chegando agora pro evangelho, ela não conhece nada, ela é zero no sentido de conhecimento doutrinário, conhecimento bíblico muitas vezes. E essa pessoa, assim como disse o Muniz, ela vai acabar se amoldando à comunidade que ela está. Naquela questão doutrinária, naquela questão de como fazer dessa maneira, como fazer daquela outra. Existe a outra pessoa que muitas vezes começa a se descobrir dentro da igreja e começa a observar coisas para fora. E isso hoje é muito mais comum. Existem tantos pontos de vista de uma mesma coisa hoje em dia que às vezes você se confunde muito com muita coisa no que acreditar. E nós tendemos a crer naquilo que é mais confortável pra gente. Com certeza. Né? Então, às vezes ele pode ser até mais pesaroso pra gente. Um grande exemplo disso é quando os judaizantes começaram a querer doutrinar a igreja de Cristo, que os apóstolos estavam ali fundando, com os ritos judaicos. Diziam que não bastava apenas aceitar a Cristo, ser batizado para ser salvo. Não, você, como judeu, você tem que circuncidar-se também. Você tinha que ter hábitos judaicos para condicionar essa salvação. Isso é uma doutrinação, isso é uma doutrina criada por aqueles homens. E muitos estavam aceitando porque para eles também aquilo era confortável de acreditar. Porque até então eles acreditavam naquilo. Porque é muito absurdo todo o peso de uma lei na sua vida e de uma hora para outra esse peso parece que não te pesa mais. É bom demais para ser verdade no caso deles, né? Exato. Muito simples. É muito simples, não pode ser tão simples assim. Então tem alguma coisa que eu tenho que fazer para poder garantir. E quando
quando vem uma fala dessa maneira, você tende a aceitar, mesmo que seja mais pesaroso para você. Há muitos casos nesse sentido, e o que acontece é, essa pessoa que tem chegado para a igreja, hoje em dia ela é recepcionada não só pela igreja local, mas ela é também doutrinada pela internet. Ela é doutrinada por pessoas que não fazem parte da comunidade em que ela convive. E isso, às vezes, confunde muitas pessoas. Eu acho interessante o que fala lá em Hebreus 10, 25. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vocês veem que o dia se aproxima. Eu lembro que tinha uma expressão que eu ouvia, que as pessoas falavam de intoxicamento espiritual. Nossa, nunca ouvi isso, cara. Que é a pessoa que ouve muita coisa, ela não sabe mais no que ela acredita. Então ela perde o crédito, então ela fica intoxicada daquilo. Às vezes, ok, você está numa igreja em que você não concorde com algumas questões. É lógico que ali na frente a gente vai querer ponderar isso também. O que realmente é relevante doutrinariamente ou aquilo que você pode relevar. Não, isso aqui é uma doutrina não bíblica. Ou seja, isso aqui, a Bíblia não diz isso aqui. Às vezes a Bíblia diz o contrário disso e minha igreja tem isso como doutrina. Ou não, ou às vezes é uma coisa, vamos pensar um uso e costume mesmo, né? Que fala, eu sou assembleiano e se fala muito isso. Às vezes, aí tende a você aceitar aquilo, não, são regras da igreja. Cultura, sabe aquela coisa de cultura da empresa? A cultura da empresa é que você não pode vir trabalhar de bermuda. Você entendeu? Não, a cultura da igreja é que você tem que vir trabalhar de gravata, paletó e gravata. Beleza, tende você ou não aceitar essa cultura da igreja. Não, sem querer te cortar, só exemplificando. Na minha igreja, é uma norma da igreja que quem tiver em posição de liderança ou participando de algum ministério, alguma coisa nesse sentido, é uma exigência da igreja que a pessoa seja frequente, obviamente nos cultos, na escola bíblica dominical, e que também participe da contribuição financeira, através de dízimos e ofertas. Sim. Entendeu? Aí você vai falar assim, tem base bíblica para isso? Não, você não vai achar isso lá. Isso é um costume da igreja, né? Uma doutrina da igreja, né? E não deixa de ser um bom costume. É isso que a gente tem que analisar. Né? Tem que cortar o cabelo igual o pastor, né? Na minha, não. Meu pastor tem pouco cabelo, cara. Imagina, já pensou? Doideira? Os carecas todo mundo fica careca. Igual aquele filme japonês, né? Que os caras raspa a cabeça em cima, faz um rabo de cavalo, né? Assim, pra ficar igual, sei lá. É igual o discípulo segue o mestre, né? Então acho que é meio comum isso acontecer. A ideia é exatamente essa. A gente tem que saber analisar o que é basilar na nossa fé, o que a minha salvação depende. Isso a minha salvação depende disso. Eu não posso abrir mão, tá? Ou não, isso aqui beleza. Isso aí pode ser relevado, pode ser, não vai tirar minha salvação, não vai prejudicar a minha fé, não vai prejudicar nada, sabe? Tem coisas que realmente são costumes locais, são costumes. Eu falo assim, eu sou de uma igreja Assembleia de Deus, mas a igreja minha, daqui da minha cidade, Assembleia de Deus, tem costumes diferentes, há alguns hábitos que são diferentes da cidade vizinha, por exemplo, que é a mesma, ligada à mesma convenção, ligada à mesma sede, ligado. Por quê? Porque depende muitas vezes da concepção do líder daquele momento daquela igreja, que aí ele coloca algumas coisas, né? Chico, eu fui de uma Assembleia de Deus durante um tempo da minha vida, que ela não era uma igreja nem pentecostal, cara, assim, no modo de cultuar, sabe? Ela parecia uma comunidade cristã. Eu acho que define melhor, assim, não tinha questão da roupa, não tinha questão do pentecostalismo, das expressões do pentecostalismo, né, que eu quero dizer e tal. E assim, era uma Assembleia de Deus, ela foi mudando, né, ao longo do tempo, né, com os pastores que passaram. Eu soube que houveram irmãos que não se adaptaram muito e aí foram para uma Assembleia mais tradicional e tal, mas a gente não tem que ser certo ou errado. É importante pensar que o nome hoje em dia, com exceção, assim, daquelas denominações que nascem a partir de convenções, né? De convenções já pré-estabelecidas. Mas aquela denominação que nasceu aí ao sabor do vento, cara, o nome não significa muita coisa, não.
Sim. Sabe? Sim, Igreja Batista Assembleana, não sei o quê. Cara... Do fundo do quintal, né? Aí... Cara, você não vai... Você vai ver nome de todo tipo e dali você vai falar assim, mas o que essa galera pensa? O que eles acreditam? O que eles pensam, né? Qual é a relação deles com a escritura? Sabe, não dá pra você ter uma noção pelo nome. Antigamente, não. Você tinha mais ou menos uma ideia, né? Por exemplo, a Igreja do Evangelho Quadrangular. Você sabe que eles tem aquela ideia de que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e vai voltar. Essas são as doutrinas da Igreja do Evangelho Quadrangular. Na Igreja Batista, a Igreja Presbiteriana, a Igreja Metodista Wesleyana. Então, tipo assim, você tinha uma referência que já transparecia pelo nome. Sim. Hoje em dia, não. É Projeto ID. Pô, mas é o quê? É o, sei lá, o Grow, a igreja Grow. Tá, tem mas... Isso? Existe isso tem, tem uma igreja Grow, Projeto Grow, sei lá o que, Grow, o nome do que eu vi esses dias lá. Aí tu, é o quê? É aquela fábrica de brinquedo Grow, né, que tinha antigamente? Tem aquele pássaro, né? O pássaro Grow. Tem o Grow, também tem o pássaro, que é o Grow, enfim... Sabe, igreja Grow, assim, brincando com a fé, né? Não, brincando seria com a legal. fé. Se alguém for da igreja Grow, me perdoa, tá? É só uma piada, eu não conheço. Enfim, eu também não conheço, eu tô mencionando assim. Mas, independente do nome, eu acho que a gente precisa avaliar. Porque, por exemplo, eu faço parte de um grupo que não tem nome, né? Que não tem templo, não tem nome, não tem uma liderança estabelecida. Então, tipo assim, como que eu avalio numa situação dessa ou em qualquer situação? Você precisa avaliar qual é a relação da sua congregação com o estudo sistemático das Escrituras. Como que ela valoriza isso? Há uma valorização real do texto bíblico entre a liderança, entre o restante da congregação? Então, se você quer avaliar a saúde de uma congregação, né, você tem que avaliar através disso. Não pela quantidade de pecado, não pela quantidade de... Porque todo mundo peca, bicho. Então, você esperar um lugar que seja santo, perfeito e tal... Né? Porque também, de repente, pode ter pessoas que estão magoado com o irmão, não sei o que. Meu irmão, você vai se magoar em qualquer lugar que você for. Onde tiver gente. Você vai lidar com seres humanos. Então, eu penso que você tem que avaliar, em primeiro ponto, já passando a palavra para o Chico, avaliar, em primeiro lugar, qual é a relação que a sua congregação tem com o estudo sistemático das Escrituras. Pensar nisso, sabe? A gente está falando de pessoas que às vezes não têm conhecimento bíblico para analisar a doutrina bíblica da sua igreja, assim, sabe? Então, isso é um problema. O Muniz sempre fala nisso, porque o crente não lê a Bíblia, né? Não estuda. Exatamente. Isso é um problema. Exatamente. Então, essa pessoa, ela é aquela que a Bíblia fala que é levada por qualquer vento, sabe? Ventos de doutrina, né? Que a própria Bíblia fala disso. É ela que vai ouvir um negócio lá fora, se sentir mais confortável e ir atrás daquilo. Ela vira um rebelde dentro da própria igreja. Isso é ruim. Às vezes eu prefiro que a pessoa pegue, saia dali da comunidade que ele esteja do que ficar tumultuando lá dentro, sabe? Às vezes confundindo a cabeça de outros irmãos. Eu já fiz isso de uma certa forma. Tá? Chico. Você entendeu? Não, eu tô falando. Eu tô falando dos meus pecados aqui. Eu tô falando dos meus pecados. Confesse. Exato. Então, é assim, o que acontece às vezes, essa pessoa chega, não tem conhecimento zero. Só que, obviamente, ela vai crescendo, ela vai conhecendo, ou ela vai escutando coisas fora, ou ela vai estudando mesmo, e ela começa a observar coisas ali dentro daquela comunidade que não são, às vezes, relacionadas com aquilo que ela está aprendendo. E aí acaba que essa pessoa se torna combativa. Só que às vezes esse combate ele se torna nocivo para dentro da igreja e para ela mesma. Eu vou falar do meu caso. Às vezes era uma questão apenas de prepotência e de orgulho. Não, eu sei, eu aprendi e vocês não sabem nada. A verdade é essa e essa. E aí você se torna uma pessoa que não é ouvida, porque você vira o chato do negócio da EBD, né? Porque as pessoas falam e você não tá lá para discutir assuntos e falar sobre assuntos, ponderar sobre outras coisas. Você tá lá para expor o seu ponto de vista e ser o centro de atenção daquelas pessoas que estão ali. Que a pessoa, seja lá na linha teológica que ela segue, dentro de uma normalidade, né, que se coaduna com o evangelho, ela tá seguindo a Cristo, cara.
Entendeu? Como diz minha mãe, se é Deus que me escolheu, se fui eu que escolhi a Deus, eu não tô nem aí, eu quero é ser salvo, eu quero estar com Cristo e... Entendeu? É isso aí, cara. É isso aí. É exatamente. Eu vejo muito assembleiano calvinista, cara. Cara, na minha igreja tem irmãos lá que eles não aceitam a doutrina da predestinação, não aceitam. E beleza, estão lá com a gente, cara. Exato. E são gente de Deus e abençoam outras pessoas no que eles trabalham lá dentro. E é muito bom, só não concordam. E aquilo ali para eles não foi um ponto de impedir se eles de estarem participando ali, né? Exato, exatamente. A gente vê, cara, que as diferenças doutrinárias, né, seja no grupo das igrejas, vamos chamar de igrejas bíblicas, igrejas sérias, né, igrejas que pregam o evangelho, ou seja no grupo das igrejas que nós muitas vezes tratamos até como seitas ou como igrejas para determinados grupos, onde o pecado é tolerado e tal, assim, um ponto comum é que se usa a Bíblia e essas doutrinas partem de interpretações da Bíblia. Né? Alguém já disse que a Bíblia, sem Cristo como chave interpretativa, ela pode ser a mãe das maiores heresias. Né? Então, assim, diferentes interpretações bíblicas que podem levar a diferentes crenças, vamos dizer assim. Então, eu queria que a gente trouxesse alguns exemplos, independente de serem boas ou más interpretações bíblicas, mas eu gostaria que a gente trouxesse exemplos de situações que geraram doutrinas que são conflitantes assim entre os grupos. Até pra gente fazer o ouvinte entender melhor o que a gente está querendo dizer, onde a gente está querendo chegar, né? Eu acho que o exemplo mais clássico que a gente pode citar é aquele que veio lá do século XVI, né? Um carinha lá chamado Martim Lutero, ele vai discordar das indulgências, né? Discordar das práticas lá, né? da igreja cristã de então, e vai começar a divergir, falando, não, ó, só a salvação somente por meio da fé e tal, diferente daquela ideia das obras e tal, né? Enfim, de ser salvo pelas obras. Ele começa a discordar, começa a se levantar, e aí você vê toda essa ramificação de igreja protestante que tem hoje em dia, a partir não só do Lutero, né? A gente sabe que teve Wycliffe, John Hus, tantos outros reformadores que tiveram, o próprio Calvino e tal, tantos outros que vão pensar diferente e que vão criar essa possibilidade de novas interpretações. Então, a gente tem essa primeira controvérsia, aí vamos colocar assim, né? Esse primeiro questionamento, né? Tem a questão da só a Bíblia como regra de fé e prática, né? Que a gente vai ter lá sola escritura, os 5 solas, né? Sim. Que se diz e tal, para começo de conversa, né? Mas dentro da própria fé cristã, a gente vai ver muitas coisas também, né? A gente mesmo discutindo, né? Dentro da igreja protestante, se a salvação se perde ou não, se nós somos predestinados ou se nós somos livres, né? Se o cristão tem que guardar o sábado ou não. Ainda tem essa. Não é muito comum não, mas tem. Se Jesus vai vir antes do milênio, se vai vir depois do milênio, se não vai ter milênio. Se a gente já tá no milênio, né? Se vai ter... Tem gente que acha que a gente já tá no inferno, cara. O inferno é aqui, né? Se a igreja vai... Pois é. Não na igreja, né? Espero eu. Que esse calor que tá fazendo, às vezes eu acredito. Rapaz, não é? E se a igreja vai passar pela tribulação, se não vai passar pela tribulação, se ainda tem que cobrar dízimo, ou se não tem que cobrar dízimo, né? Enfim, tantas discussões. Só vou fazer uma ressalva aí, antes de você seguir. O dízimo não tem que cobrar em hipótese nenhuma. Se alguém tá te cobrando dízimo, irmão, ó, mete o pé, porque se a discussão é, devo entregar o meu dízimo ou não, aí, pô, beleza, vamos conversar, vamos ver o que a Bíblia diz, né? Agora, cobrar não dá não, cara. E aquele negócio lá de que tem demônio que só sai quando você dá o dízimo? Tem isso, cara? Tem, você nunca ouviu falar? Tem isso também. Isso aí. Tem gafanhoto, tem o gafanhoto, o devorador, o devorador. Se você não dá o dízimo, filho, você... Mas vai lá, Muniz. Te cortei, desculpa. Fiquei pensando, assim, quando eu tava pensando nessas controvérsias assim, me perguntando assim, poxa, por que tá, tudo bem, já que a escritura é uma só, você falou, né, a doutrina dos apóstolos, né, é uma só, o Espírito Santo é um só, a igreja é uma só, por que então que tem tanta interpretação diferente, né? Por que o Espírito Santo permite tantas interpretações? E aí ainda ousei perguntar assim a mim mesmo, né, indiretamente ao Senhor,
E por que ele opera apesar dessas diferentes interpretações, né? Interessante. Uhum. A primeira resposta que eu tive no meu coração foi: será que ele opera mesmo? Porque, assim, a gente sabe que tem situações em que é Deus que está operando, mas a gente sabe também que tem situações em que é o homem que está operando, que é o espírito humano que está agindo ali, com exceção das questões miraculosas, vamos colocar assim, né, dos milagres. Sobrenaturais, né? Sobrenaturais, em que não há dúvida de que é o Senhor operando, mas em outras questões em que a gente pensa assim, poxa, se aquele templo ali está cheio, é porque Deus está abençoando. Será que é por isso mesmo? Não. Será que é o Espírito Santo que está abençoando mesmo? Ou será que é uma estratégia de marketing legal? Será que é um ambiente legal? Mas pode também não ser, né? Pode ser e pode também não ser. A gente sabe que tem lugares que sim. Tem o agir, tem o mover do Senhor ali operando, onde as circunstâncias diriam que seria totalmente o contrário, né? E ali as pessoas estão presentes. Mas a gente sabe também que tem lugares que é puro interesse, né? As pessoas estão ali movidas por um interesse ou, enfim, pela conveniência. Mas aí também não estou muito preocupado com doutrina, não. Nesses casos aí que você está falando, né? Não está muito preocupada, não. Eu vou lá, escuto o que ele fala lá, dou meu dinheiro, vou ser abençoado, acredito que eu vou ser abençoado por isso e tá tudo fora, né? Tudo errado, mas tá bom, né? Que a pessoa quer, né? Nesse caso, a pessoa já está pagando por um serviço. É isso. Ela vai e quer eu tô aqui, quanto que é? Tanto. Tá, então minha bênção, que hora que chega? Me fala aí e tal. É isso. É mais por um desencargo de consciência, né? Vamos dizer assim. Às vezes sim, às vezes por ganância. Isso, eu não sei. Né? Se for por desencargo de consciência, eu considero mais aquele católico que vai no domingo na missa, sabe? E ele não falta. Mas hoje em dia a gente tem o evangélico de IBGE também, hoje em dia. Com certeza. Evangélico de IBGE, essa eu vou usar, hein? É aquele evangélico não praticante, pô. O que eu quero que... Evangélico não praticante. E a gente criticava os católicos por causa disso, né? Então, eu acredito que isso é porque, assim, em um determinado momento, eu não sei quando isso aconteceu, sobretudo aqui no Brasil, ser evangélico virou pop, cara. Você é pop por ser evangélico. Eu acho que quando... Foi na década de 90, quando começou um monte de artistas se dizer evangélico. Exato. Então, assim, quando começou a se aparecer muito assim, no meio secular, e as pessoas começaram a aparecer e tal, e virou um status você também ser evangélico. E eu vejo pessoas que usam a Bíblia, a gente está falando aí de questões de interpretações erradas, de pessoas que usam a Bíblia a seu bel prazer. É como você falou, a Bíblia sem a direção do Espírito, ela vira uma chave de muitas heresias, cara. Sim. Porque você vai dar a interpretação dela de acordo com o que você pensa, de acordo com aquilo que você acha que deve ser. As pessoas estão interpretando de acordo com a sua própria conveniência. E isso traz tanto distúrbio, tanta polarização, tanta coisa absurda que a gente enxerga por aí, tá? Esse monte de igreja que a gente vê, eu não tô questionando pequenas igrejas, eu ainda sou daquele pensamento de que é melhor que abrir uma igreja que abrir um bar, sabe? Mas o que eu quero dizer é que às vezes o que acontece é que muitas pessoas, elas, no seu próprio ego, ela se acha melhor do que outras, então ela sai da comunidade dela para formar outra comunidade para essa pessoa poder dirigir, porque eu sou melhor, entendeu? Eu quero ser o líder dessa comunidade, porque ele tem a sua própria interpretação, tá? Pronto. Eu não tô tirando o mérito de pessoas que realmente têm um chamado de Deus. Eu sei que isso existe, eu conheço pessoas assim que têm um chamado. E são pessoas que têm a sua igreja que de repente pode crescer assim rapidamente. E tem pessoas que seguem com o seu ministério ali, pequeno, mas ele cuida daquele pequeno rebanho com muito amor e com muito prazer e seguindo aquilo que Cristo falou, cuidar das ovelhas. O trabalho do pastor é esse. Quando a gente vê esse mar de interpretações, isso se torna muito confuso na cabeça das pessoas. A gente vive hoje uma
crise de informações porque a gente tem um excesso dela tão grande e que a gente não consegue absorver e assimilar tantas informações. Tô lá ouvindo que Jesus tinha casa na praia e era rico e eu acho isso, poxa vida, tem sentido. Ele tá falando, a maneira que ele tá falando com certeza, então deve ser isso mesmo. Cara, e as pessoas não têm nem noção do dano que elas estão causando falando isso, né, cara? Exato, e tá não lá, tem nem noção. cara, tá escrito ali, olha, ele leu ali, ele leu aqui, leu lá, entendeu? Então a Bíblia tá falando, então Jesus tinha casa na praia. E existem mentirosos profissionais. A gente pode dizer muita mentira falando apenas a verdade. Eu tenho que ler a palavra. É claro que de repente um versículo bíblico vai falar comigo de uma maneira, vai falar com o Rodrigo de outra maneira e vai falar com o Muniz de outra maneira, porque isso depende muito da situação de vida que nós estamos vivendo. A palavra de Deus, ela é viva, ela aponta para Cristo, mas existem meandros ali da palavra de Deus que às vezes uma palavra que ele disse para um está dizendo outra coisa para outro. Eu estou dizendo que às vezes uma palavra que é pesada para o Muniz é um conforto para o Chico. Às vezes eu estou dizendo, o Senhor é meu pastor, ele não me faltará. Se eu estiver no momento de falta de, sei lá, de coisas na minha casa, isso me torna um conforto. Às vezes, se eu estou afastado da igreja, isso se torna um peso para mim quando eu ouço, porque eu abandonei o aprisco do meu pastor. Então a mesma palavra, ela pode ter ações diferentes em várias pessoas. Só que a nossa interpretação dela, eu tenho que aplicar aquilo pessoalmente. Eu não posso criar uma doutrina em cima de coisas e experiências pessoais. Li um texto aqui de João 14, 12, e tá escrito assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim, Jesus falando, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Eu fiquei pensando assim, num parâmetro, né, numa referência. Falei, bom, tem que ter um parâmetro, tem que ter uma referência, né, um padrão, vamos dizer assim, de conduta que eu possa olhar e dizer assim, poxa, essa congregação ou essa denominação, esse grupo, ele tem uma conduta bíblica, ele tem uma conduta cristã, né? Ela tem uma conduta correta. Porque senão, poxa, imagina, cada um caminhando por uma trilha diferente e tá todo mundo certo. Aquela máxima de que todos os caminhos levam a Deus, como é que é isso, né? E aí eu me deparei com esse texto, me lembrei desse texto e falei assim, poxa, o Senhor Jesus, ele não estava mentindo quando ele falou isso. Ele não estava aumentando, ou ele estava mentindo quando ele disse, não, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas. Ele não estava mentindo. E aí eu perguntei assim, mas por que isso não acontece na maioria dos casos? Por que a gente não vê, já que aquele grupo de pessoas diz que crê em Jesus, ou aquela pessoa, ou aquela denominação se arroga de crer em Jesus? Então por que eles não fazem as mesmas obras que Cristo faz e fazem maiores do que ele fez? Por causa de nós. Então eu fiquei pensando que isso pode sim servir como um parâmetro de quanto mais próximo eu estou de Cristo e de uma verdadeira fé em Jesus, de uma conduta de acordo com a vontade do Senhor descrita na palavra dele, as minhas obras vão se parecendo cada vez mais com as de Cristo, sem querer ser, vamos dizer assim, presunçoso. Vão superando as obras que ele realizou aqui na terra, à medida que eu vou me aproximando cada vez mais dele e da vontade dele e da palavra dele. Até porque teve 3 anos de ministério, né? Eu arrisco dizer que muitas vezes a gente interpreta essa questão de obras, que isso fala das obras dele, que as nossas poderiam ser maiores, automaticamente as pessoas enxergam milagres. Vão fazer mais milagres. Cara, mas quais são as obras de Cristo nesses tempos que ele ficou aqui? Exatamente. Ele perdoava os pecados, ele amava as pessoas,
sabe? Exatamente. Ele caminhava Pregava junto, o reino, ele pregava né? o reino. Cara, isso é plausível de cada um de nós fazermos mais do que Cristo. Devemos fazer mais do que Cristo. Sim. É por isso que eu citei o fato dele ter tido 3 anos de ministério. Exato. Sim. Aí o crente tem 50 anos e cara, não pregou mais do que Jesus, não falou de arrependimento mais do que Jesus, né? Não amou mais do que ele, né? amou. Em termos de quantidade. Perdoou mais que Jesus. Não se doou, não serviu mais, né? Cara, aí a pergunta, o que gera isso? O que causa? Eu acho que o Chico já colocou, você já colocou bastante, mas eu penso que, assim, vamos tentar enumerar, assim, vamos tentar colocar bem claro, assim, né? Para que todo mundo entenda. Tem muita gente que está dentro da igreja, às vezes até pastores, líderes, pregadores e tal, que não acreditam na Bíblia de verdade, cara. Isso é verdade. São incrédulos, não Isso acreditam. é verdade, porque eu conheço um caso assim, pelo menos um caso assim. 2 casos assim, me lembrei agora. O cara tá ali pregando, o cara tá falando, mas ele não acredita naquilo que ele tá falando. Porque quando a pessoa acredita mesmo, cara, essa palavra ela impacta a pessoa. Ela impacta as atitudes da pessoa. A atitude da pessoa muda. Proceder, o falar, o agir, o caminhar da pessoa muda. Porque ela tem consciência de que ela está falando e ela está caminhando diante de um ser que é espiritual, mas que é real. Ela tem uma responsabilidade diante desse ser. Mas quando a pessoa não acredita, quando ela é incrédula, tanto faz como tanto fez. E aí ela interpreta a Bíblia como melhor lhe convém. Muniz, todo mundo erra, certo? Sim. Todos nós temos pecado, certo? Sim. A gente pensa o que não deve, a gente fala o que não deve, a gente se omite, né? Agora você consegue, um desses casos que eu te falei, que eu conheço pelo menos 2, você consegue imaginar um pastor, líder, liderando ovelhas, ensinando ovelhas, e esse mesmo pastor fingir que fingir que tem um câncer e pedir à igreja para ajudá-lo financeiramente durante meses e meses para bancar o tratamento, e depois a igreja descobrir que esse cara não tinha câncer nenhum, que ele estava explorando a igreja. Cara, que falta de temor é essa diante de Deus, cara? Ele não falou que não devia no dia que ele estava irritado no trânsito, não, cara. Isso é manipulado, isso é pensado, isso é planejado. É você bancar esse pecado ao longo de meses, enquanto você está pegando dinheiro de dízimo, dinheiro de oferta, que podia abençoar a vida de outras pessoas, e pegando para você, cara. Olha que loucura. Isso cara, existe, que viagem, cara. Né? Que viagem isso, cara. É o cara que é ateu, cara. Não é possível. O cara só pode ser ateu, bicho. É um profissional da fé, mas é um ateu, né? Então, além da incredulidade, a gente tem a falta de preparo também, né? Às vezes você tem aquele cara que tá ali liderando e tal, não sei o quê, mas ele não conhece. E aí isso tem um lance de preguiça também, né, Muniz? Porque hoje, cara, é tão fácil, a gente tem tanta facilidade. Porque até o pastor Diego, meu pastor lá, ele costuma dizer assim, às vezes tem algum tema que eu levo para ele assim, e ele traz a resposta, dá uma pesquisada lá e tal, ele sempre fala assim, Rodrigo, eu não estou sozinho nisso não. Tem muita gente que escreveu sobre isso, que pensou sobre isso. Então, cara, você assumir uma igreja sem estudar a palavra e você falar do que você acha, é uma responsabilidade muito grande e um quê de preguiça nisso aí, cara, porque material tem para estudar. Né? Cara, e se você parar pra pensar no tanto de responsabilidade que isso tem, por quê? Porque a pessoa tá falando em nome de Deus, cara. E a Bíblia diz que eles que se dispõem a ensinar a palavra vão ser cobrados duplamente, né, cara? Exato, a responsabilidade é muito maior, né? Cara, é muito sério isso. Você abrir a boca e falar assim, Deus tá falando, quando Deus não tá falando, cara, isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso, cara. Isso é muito perigoso. E além disso, é aquilo que a gente já mencionou aqui também, que é o fato do que as pessoas não leem. Não leem de uma maneira geral, principalmente a Bíblia. Ontem eu tive num evento literário chamado Circuito Ler, né? Teve lá... Lá na Igreja Grow. Na Igreja Grow. Não, foi no espaço aqui da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas foi com as crianças da educação do Estado, né? Ah, legal. Rapaz... Assim, o que era pra ser um evento, assim, fantástico, sobre leitura, sobre literatura e tal. Cara, você via as coisas mais absurdas acontecendo, assim, e as pessoas não valorizando em nada, não dando valor nenhum à questão da leitura. Os alunos ganharam um voucher, né, de R$50. Se bem que os livros estavam caríssimos lá, né? Mas eles ganharam um voucher e eles estavam vendendo o voucher
por R$10, Caramba, R$20, cara. porque eles não tinham interesse em comprar livro nenhum. Eles queriam, sei lá, R$10, 20 para comprar picolé, para tomar um açaí e tal. Doideira, cara. Nessa pegada. Eu fiquei assim, e o pior de tudo, enfim, não vou entrar nessa questão, né, de quem é que estava comprando esses vouchers, né, mas eles vendendo porque não tinham interesse na leitura. E eu fiquei pensando assim, cara, isso é um sintoma de algo que é da sociedade. A sociedade não lê. E aí você vai ver que essa sociedade que não tem o hábito de ler também será a mesma sociedade que não vai ter o hábito de ler as escrituras, cara. Sabe? E aí é um prato cheio pra essa galera que lê um pouquinho mais, né? E que vai simplesmente criar N doutrinas e tal, e que a gente vai se deparar aí. E que pode ser o motivo dessas discordâncias, né? Muniz, em igrejas verdadeiras, hoje a gente pode falar isso, que eu sei que você sabe do que eu estou falando. Existem realmente pontos doutrinários divergentes. Um vai batizar criança, outro vai batizar só adulto. Um vai ter uma pastora, o outro não aceita o pastorado feminino, né? Mas existem pontos que são pacíficos entre todas as igrejas verdadeiras. Sim. Que Cristo morreu por nós, pagou o preço pela nossa vida. Que ele é o Filho de Deus. Que ele é o Filho de Deus. Que ele é o próprio Deus. Que ele é o próprio Deus. Não é verdade, cara? Que vai voltar para nos salvar, vai voltar para nos já nos salvou. Vai voltar para nos levar e nós vamos viver com ele eternamente. Amém. Esses pontos têm que ser pacíficos. Então a gente tem que focar no que une a gente, cara. Se a igreja do irmão lá tem uma pastora, e se a minha teologicamente entende que não é bíblico isso e tal, cara, amém. O irmão tá lá pregando o evangelho, a pastora lá tá pregando o evangelho, a pastora lá tá seguindo a Cristo, irmão, amém. Vai, continua pregando o evangelho. Se eu penso diferente, eu tô aqui na igreja que pensa diferente, cara. E tá tudo certo. Né? Não tem que estar atacando ninguém. Repito, igrejas verdadeiras. Porque a gente vai pegar, hoje em dia, a gente vai ver a igreja aí para público LGBT, cara. Sabe? Tornando o pecado palatável para que um determinado grupo de pessoas que não se arrependem naquilo que a Bíblia diz que você deveria se arrepender, poderem congregar. Aí é outra parada, não é disso que eu tô falando. Por isso que eu citei igrejas verdadeiras. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, cara. Porque senão a gente fica focando nessas coisas que dividem e a igreja só se divide mais e mais, cara. Sim. Eu vou até passar pro Chico aqui. O Chico tá caladinho aí, fazer uma pergunta pra ele dentro disso que a gente tá falando. Na questão da gente buscar o entendimento, né? Com compaixão, com amor, né? Em meio à discordância. Tem uma questão, você que é um cara das mídias aí, das redes sociais. Rede social é um problema nesse ponto, né? Porque a gente vive numa época de polarização política extrema, envolvendo também os cristãos dentro da igreja, né? Isso tem entrado para dentro da igreja. Exato. E isso espirra lá nas redes sociais. Na tua opinião, Chico, então como lidar, cara, com essas discussões dentro das redes sociais em questões que envolvem divergências doutrinárias da igreja? Eu pergunto pelo seguinte, Chico, porque na rede social tá público. E tem crente batendo boca de forma pública por divergência doutrinária. Eu queria entender o teu olhar sobre essa questão, cara. A internet hoje é o que era... Como chamava aquela... na Grécia, que tinha praça onde todo mundo ficava discutindo assuntos? Ágora. Isso, a internet Fala aí, professor é o de grande... história. Aí, isso que é bom. A internet hoje é o grande ágora da humanidade, assim, dos tempos atuais. Porque as pessoas vão lá para discutir, cara. Vão lá para falar o que pensa, seja sobre política, seja sobre religião, seja sobre futebol, seja sobre qualquer coisa. A gente sabe que o sábio, ele se cala com mais frequência. Ele sabe que, às vezes, é o que Jesus falou, né? Não adianta você ficar jogando pérola aos porcos. A internet hoje, ela é muito aberta. E as pessoas ainda não têm... Eu acho que, assim, a gente ainda não chegou naquele ponto, naquela virada de chave de entender essas mudanças todas e saber se relacionar com aquilo que a gente chama de internet. Eu falo porque eu vejo, sei lá, eu vejo no Facebook alguns irmãos da minha igreja falando absurdos, assim, lavando roupa suja, assim, no Facebook. Que situação que leva uma pessoa a fazer isso?
né? Essa pessoa ainda não entendeu como funciona ali. Ela só quer falar, ela só quer discutir, ela só quer mostrar o seu ponto e tal. E ninguém quer aprender nada com ninguém. Você não vai convencer ninguém na Ninguém internet. tá ali pra aprender nada. Você tá ali pra falar. É isso. Virou um grande lugar de discussão. Então, eu acho assim, a gente vai chegar talvez num ponto de virada, ou que as pessoas realmente vão se cansar disso tudo, ou não. Eu posso estar sendo utópico demais aqui e achar que ali na frente a humanidade vai se dar bem com isso e vai saber levar a internet e utilizar para o bem do ser humano, sabe? Eu sou bem otimista quanto a isso, mas eu, às vezes, quando eu me bate uma realidade assim, eu falo, não sei. Você conseguiria ter um debate teológico sadio para buscar o entendimento com compaixão no Twitter, por exemplo? Meio difícil, né? Não, Aí não força, né, Rodrigo? Não força, né? Não. É que assim, eu lembro no meu começo, eu gostava muito de ficar discutindo questões teológicas. A igreja tal fez isso, fulano fez aquilo. E eu gostava de colocar minhas opiniões. E sempre tinha pessoas que vinham discutir nos comentários. A gente conversava e discutia e falava. E parece, eu posso estar sendo saudosista demais, assim, mas parece que as pessoas eram mais compreensivas antes, mesmo na internet, no Orkut da vida. As pessoas estão muito raivosas, né? Hoje em dia não, cara, as pessoas... Não, eu não posso aceitar o seu ponto de vista, sabe? Você disse isso e você merece ser execrado. E eu não vou te ouvir. Você pode ter razão, mas eu não vou te ouvir e não vou te dar o gostinho da sua razão. Hoje em dia parece isso. Então há muito tempo eu parei, assim, sabe? Eu parei de dar opiniões na internet. Eu não faço mais isso. Eu fazia muito antes. Mas hoje em dia eu não faço mais, porque eu sei que a minha opinião vai ser só a minha opinião ali. Sabe? Ou eu posso fazer isso para gerar uma discussão, que isso é muito comum de acontecer, e essa discussão não levar para lugar nenhum. Sim. Né? Ou simplesmente me abster. Eu preferi isso, porque eu perco muita energia tentando fazer isso. Eu não vou ter uma satisfação com isso. Eu não vou ver pessoas edificadas com essa discussão ali dentro. E se tratando em questão doutrinária, principalmente do que a gente já estava falando, que existem tantas interpretações hoje em dia, que cada um vai ponderar apenas o seu modo de pensar. Não adianta você falar alguma coisa ali. Você pode ler um versículo e trazer todas as referências possíveis, trazer lá do original e tal. Não, se a pessoa não quiser, ela não está disposta a te ouvir. Eu só diria assim, a minha pergunta em relação a essa questão das redes sociais vale a pena discutir? Sabe? Porque a gente já tá tão cansado. A gente já tá tão cansado, cara, da vida, do dia a dia, do trabalho, de tantas coisas que a gente faz. E eu fico pensando assim, cara, ainda vou perder meu tempo, minha energia, me desgastar, ficar ali batendo boca. Sabe, eu tenho alguns irmãos em Cristo aqui que, cara, eles têm uma disposição, cara, pra ficar criando e, sabe, assim, se você tem isso como, sei lá, projeto de vida, vamos colocar assim, né? Porque você pode ter isso como projeto de vida, né? Como, sei lá, como hobby. Projeto de vida é tretar. É tretar, tipo, eu gosto da treta, eu gosto da confusão, né? Pra glória de Deus. Enfim. Pra glória de Deus. Então, se você é desse tipo de pessoa, beleza. Cara, mas se, assim, coisa mais interessante pra fazer, cara, vai fazer. Sabe? Porque eu penso assim, bicho, nas redes sociais, como eu falei, ninguém tá ali pra aprender nada, cara. Quem quer aprender, aprende. Quem quer aprender, ouve. Quem quer aprender, lê o que você escreve. Agora, quem não quer, vai ficar batendo boca com você. E já chega com o pé na porta e falando um monte de coisa, e você fica gastando energia e tempo e perdendo e tal, pra justamente você perder a razão, sei lá, se estressar. Não quero. Eu sou totalmente contra a ficar discutindo nas redes sociais. Já discuti, como o Chico falou, já discuti muito, já me estressei muito e hoje em dia tô fugindo disso, cara. Isso é mais uma coisa que eu aprendi com Jesus, sabia? Jesus começou a pregar. E aí começou a aparecer fariseu, começou a aparecer os religiosos da época lá, apontando o dedo para Cristo, falando, nossa, você disse isso, então quer dizer que você está falando isso, quer dizer que você está falando aquilo. E aí a hora que Jesus percebeu isso, falou, quer saber? Eu vou falar para quem quer ouvir
e vou falar através de parábolas. E aí quem quiser ouvir, que ouça. Ele não ficou perdendo tempo, cara. Ele tinha pouco tempo aqui para fazer a obra. Ele sabia disso. E você acha que ele ia ficar perdendo tempo discutindo com o fariseu? Uma hora ou outra, obviamente, ele falou, chamou de raça de víboras, de sepulcro caiado. Mas, cara, não adianta você ficar discutindo. Nós temos coisas mais importantes, nós temos pontos mais importantes para fazer em relação ao reino de Deus. Cara, eu preciso mostrar mais o amor de Cristo para as pessoas, sabe? As pessoas vão vir através do amor de Cristo. Sim. Não vão vir por causa da minha doutrina, elas vão vir para Cristo através do amor de Cristo por elas. Sim. A hora que elas entenderem esse amor de Jesus. E é isso que eu tenho que fazer, é isso que eu tenho que mostrar para elas. As questões de conhecimento, de doutrina, isso tudo, o Espírito Santo vai trabalhar na vida delas. E também, principalmente, nos locais que elas forem. Muniz, queria fazer uma pergunta para você aí. Vamos pensar naquele nosso ouvinte, né? É o momento de pensar no ouvinte. Está do lado do fone de ouvido e de repente ele tem aquela sensação de deslocamento, porque ele está num grupo cristão, sério, mas ele discorda de algumas doutrinas e ele não sabe muito bem como lidar com aquilo e tal. Eu queria que você deixasse, não só você, depois o Chico também, deixasse uma mensagem aí para o nosso ouvinte, como ele lidar com isso. Está num grupo onde ele discorda da doutrina, né? O que vocês gostariam de deixar para ele de recomendação aí nesse momento? Então, o Chico já até comentou um pouco sobre essa questão, né? Ele falou de quando a gente tá dentro de um grupo e começa a criar caso, aquela coisa e tal. E você também, de certa forma, restringiu um pouco quando você falou assim, ele tá num grupo sério. Porque num grupo sério é mais simples, teoricamente, para você resolver isso. Mas o pior é quando não é um grupo sério. Sim. Né? O pior é quando você tá numa congregação tóxica, daquelas lideranças tóxicas, dominadoras, né? Que controladoras e tal. Se você discordar, você tá com o diabo no corpo, você tá endemoniado, não sei o quê, e sabe, toda aquela artimanha de dominação, né? Muito aquela questão da honra, que você tem que honrar a liderança, aquela coisa toda e tal, não sei o quê. Essas coisas que a gente sabe que, na verdade, são artifícios para poder dominar a pessoa. Então, se você percebe que você está numa dessas congregações tóxicas, tem um perfil lá no Instagram do irmão chamado Tiago Alicerce. Acredito que deva ter o link, né, para colocar. Você pode acessar lá e esse irmão ele ajuda muitos irmãos, né, falando sobre essa questão dessas lideranças tóxicas, essas igrejas assim dominadoras e tal. Isso é muito interessante. Se você tiver passando por isso, você sente que está passando por isso, você está numa congregação em que você não pode falar nada, você não pode discordar de nada, que você é acusado, você tem que estar sempre ali dentro do templo o tempo todo, você não pode estudar, você não pode trabalhar, você não pode ter vida, tudo que você vai fazer você tem que pedir permissão pro teu líder, coisas assim, né, nesse nível, né, vamos dizer assim. Se você percebe isso, foge disso o quanto antes, porque é totalmente o contrário de uma congregação sadia, onde se você discorda, você chega, você conversa, você fala. E você precisa ser honesto. Essa é a grande verdade. Você precisa ser honesto e sincero. Se você está num lugar e você não concorda, conversa, expõe o que você está sentindo, esclarece, estuda, sabe? Ora. Mais importante de tudo, ora. Pede ao Senhor a direção. Pede, Senhor, a direção sobre aquilo que você está sentindo, sabe? E mesmo se depois disso tudo você sentir que não tá sendo saudável para você seguir com esses irmãos, aí sim, você procura uma outra congregação. Mas nunca, sem antes resolver qualquer questão de mágoa, de ressentimento, sabe? Porque você não tem que usar a desculpa da teologia para encobrir questões de relacionamento, sabe?
Porque tem pessoas que podem querer usar a questão da desculpa, né? Mas é porque eu não tô mais nessa congregação porque eu não concordo com o que eles pensam, com o que eles falam, tá? Mas no fundo não é isso, é porque você tá magoado com alguém, é porque você tá chateado e tal, e você não quis tratar isso, não quis resolver, não quis assumir um erro de repente, não quis pedir perdão, não quis reconhecer que você está sendo altivo, orgulhoso, sabe, arrogante. Então é mais fácil jogar a culpa na teologia, sabe, ao invés de resolver a questão. Não, realmente não vai fazer diferença o que vocês acreditam ou não acreditam, contanto que eu esteja com vocês, sabe? Contanto que eu esteja vivendo em amor com vocês. Mas se isso chega ao ponto de te incomodar tanto, de você falar assim, poxa, eu não estou sendo sincero, eu não estou sendo verdadeiro comigo mesmo, se eu estiver caminhando com esses irmãos aqui, fazendo coisas, praticando coisas que eu já não acredito mais. Então conversa com sinceridade e entenda, sem julgamento, sem apontar, sem, sabe, crucificar amor, né, ninguém. Em amor. E fala, poxa, irmãos, então vamos fazer o seguinte, nós continuamos sendo irmãos em Cristo, a gente se relaciona, vocês sabem o caminho da minha casa, eu sei o caminho da casa de vocês, a gente conversa, brinca, tal, não sei o que, somos irmãos, somos amigos, mas eu vou caminhar com pessoas que pensem como eu, que tenham as mesmas práticas que eu, que falem da mesma forma como eu falo, e acabou, sabe? Sem ficar com aquela coisa de, não, eu não posso, não. Resolve. A palavra de Deus diz que a gente anda na luz. Nós não somos chamados para andar com coisinhas escondidas. Nós somos chamados para andar na luz, para viver na luz. Traz para a luz essas situações. Deixa o Senhor entrar nessa situação. Eu só queria trazer uma questão que você não pode confundir pessoas com a igreja. Isso eu acho que é muito importante. Às vezes eu tô magoado com uma pessoa da minha igreja e por isso eu quero sair de lá. Isso é um erro muito grande. Até porque a palavra de Deus diz, se não me engano, lá em Tiago, que se você diz que ama a Deus e não ama seu irmão, então você é mentiroso. Então, como que pode amar a Deus que você não tá vendo se você não ama seu irmão que você vê, sabe? Primeiro, tomar cuidado com isso. Por que eu tô saindo da minha igreja? Por que eu tô pensando em sair da minha igreja? Eu falo que eu já passei por algumas situações em que eu pensei mesmo de mudar de igreja, porque eu discordava muito de alguns irmãos, de algumas maneiras que eram levadas à direção da igreja. E durante um tempo eu fiquei até meio que recolhido assim no meu canto, fiquei de boa, fora, mas em algum momento eu fui me aproximando de novo das pessoas e comecei a compreender mais assim a comunidade, as pessoas que estavam lá. Então, o que eu falo, o Muniz falou uma coisa muito importante, tá? Orar é uma coisa que a gente fala muito do poder da oração, a gente fala muito da questão de que devemos orar, mas a gente se esquece do poder que isso tem, de tanto isso levar as nossas petições a Deus. E quando eu falo petições, eu falo todas elas, sabe? Eu não me preocupo em falar assim, Senhor, eu estou querendo sair da minha igreja por causa disso, eu não estou encontrando uma comunhão, eu não estou encontrando uma fé, eu não estou encontrando, sabe? Expõe as suas razões para Deus. Das duas, uma, ou ele vai te dar uma direção, ou ele vai confortar seu coração e fazer você compreender aquilo que você não compreende hoje. Mas a gente sabe que algumas vezes é realmente inevitável. Há discordância, não há como conviver com esse tipo de discordância e realmente tem que sair. Um grande exemplo foi Paulo e Barnabé. Sabe, Paulo e Barnabé em um determinado momento eles discordaram em alguma situação e falou, faz o seguinte, você vai para cá, você vai para um canto, eu vou para o outro. Tá? Você faz a obra para cá, eu faço a obra para cá e tá bom. E o evangelho segue, o reino vai seguir. Não adiantava os dois ficarem juntos ali, discordando, andando, discordando, tá? Então, há situações em que realmente pode ser necessário, mas essa decisão só tem que ser tomada depois de muito ponderar, depois de muito se conversar com as pessoas, expor para aqueles que são interessados
no que está passando no seu coração, expor principalmente isso para Deus em suas orações e olhar para dentro. É como o Muniz falou, às vezes a arrogância está dentro do nosso coração e a gente não está vendo, a gente não está percebendo. O coração nosso é enganoso, ele nos engana muitas vezes. Então a gente tem que estar atento e pedir para Deus mostrar isso pra gente, tá? Mas se mesmo assim, depois de tudo isso, depois de todas essas situações, não há como continuar, eu aconselho você a procurar realmente uma igreja em que se aproxime mais daquela sua linha de pensamento bíblica, ou o Espírito Santo está te encaminhando para outros rumos, outros lugares, né? Então, eu acho que você tem que encontrar uma comunidade onde se alinha com o seu propósito de fé, o seu propósito de reino de Deus. E eu não estou dizendo que o outro que você estava errado, mas ele apenas não está funcionando para você, tá? Mas às vezes você tem que procura bem. Não adianta ficar indo atrás de igreja de modinha, igreja porque um indicou, outro falou, essa fazer sucesso, essa aqui é, olha que som, que louvor bonito. Não, você está entrando numa família, você está entrando em uma nova comunidade, e isso tem que ser feito com muita cautela, muita oração, tá? Para você não se frustrar de novo. Porque isso pode acontecer com muita facilidade mesmo. Esse tá um versículo que diz lá em Efésios 4:3. Esforçai-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Isso que o Muniz disse é algo muito importante. Nós devemos manter a comunhão. Eu não posso querer sair da minha igreja brigado, sabe? Não adianta isso. Isso é errado. Isso eu considero como uma rebelião, sabe? Porque você sai e em total desacordo, você não resolveu os seus problemas e foi caçar outros problemas. É isso que está acontecendo. Então, resolva. Não há concordância, e aí eu procuro outro local. Eu faço outras coisas, mas eu saio em paz, eu saio feliz, eu saio podendo visitar os meus irmãos, eu posso voltar a visitar aquela comunidade em um determinado momento, sem mágoas no coração e sem pesar. É cumprir o que está lá em Romanos 12:18. Você estava falando, eu lembrei desse texto, vim procurar aqui. Se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Nossa, cara, é isso aí. É estar em paz, é quando sair, se tiver que sair, estar em paz, né, cara? E até um outro texto aqui de Filipenses 3, versículos 13 e 14, que diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, ao fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, cara, ter paz com todos, segue pregando, segue evangelizando, segue fazendo a obra, né, cara, que divergências doutrinárias não sirvam para rachar, não sirvam para atrapalhar a obra de Deus, né, cara? Tem um pastor amigo meu, uma vez ele disse isso, antes dele, ele ia começar a pregar e tal, ele falou uma coisa que eu achei interessante na oração dele. Ele dizendo assim: pai, não permita que eu te atrapalhe, né? E a gente vai chegando ao final de mais um episódio do Resistência Podcast. Pela graça de Deus, vamos seguindo aí, episódio 117, e virão mais episódios, se o Senhor nos permitir. E antes da gente encerrar aí, vou deixar o microfone aberto aí, agradecer já de antemão aí ao grande Chicão pela participação. Prazer estar contigo, meu irmão. Muito, muito, muito obrigado, tá bom? Fica o microfone aí para você fazer suas considerações. Se quiser deixar alguma recomendação, fica à vontade. Não, só agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui com vocês, sempre falando e trazendo as coisas que estão no nosso coração. E é isso. Agradecer pelo Muniz, né? Fazia tempo que a gente não gravava junto. Que bom, viu, Muniz? Amém. Que bom estar aqui com você. Obrigado, amém. Bom estar contigo também, Chicão. Tamo junto. Então tem que agradecer a mim, que eu que escalei o time aí, ó. Obrigado. Tá bom, de nada. Chicão, valeu. Muniz, obrigado também, tá, irmão? Prazer estar contigo mais uma vez. Acrescentou muito aí, como sempre. Prazer é sempre meu. Fica o microfone aberto para você aí. Eu quero agradecer também essa oportunidade. É sempre bom, como eu digo, faz parte do meu ministério, né? Tá aqui, Deus me permitindo ser instrumentos na mão dele, né? Assim como o Chico, assim como você, a gente poder estar falando do Senhor, eu fico muito feliz, né? E assim, você que está ouvindo a gente, né? Lembra sempre que a congregação, ela é uma família, né? Ela é a nossa família, mas que a gente também não pode descuidar da nossa primeira congregação, que é a nossa congregação pessoal com o Senhor,
Você, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, lá no secreto, no teu quarto. E depois a tua família, tua esposa, teu marido, teus filhos, sabe? Seja congregação com eles também, que você possa ouvir o que a sua esposa tem para te falar, que às vezes ela pode estar dentro de casa se sentindo tão incomodada com essa congregação, mas ela não tem como falar, às vezes, porque você é um marido ignorante, grosso, que não sabe ouvir, ou você é uma esposa rixosa, que não consegue ouvir que está errada, né, e aceitar que está errada quando teu marido fala alguma coisa para você. Se deixa moldar pelo Espírito Santo, deixa o Espírito Santo trabalhar no teu coração, na tua casa, na tua família, nessa primeira congregação que é a tua casa, que precisa ser cheia, inundada pelo Espírito Santo. Pais que não se relacionam com os filhos, filhos que não se relacionam com os pais, que só vivem em pé de guerra, filhos que se congregam com milhares, com centenas, com milhares de pessoas na rua, através das redes sociais, mas que não conseguem sentar com os pais para conversar. Verdade. Sabe? Um pai que não sabe dar um carinho pro filho, não sabe dar um abraço, não sabe dar um beijo, falar uma palavra amiga, uma palavra de amor, de carinho pro filho. Eu acho que se a gente não tiver esse amor, esse apego, sabe, esse cuidado por essa primeira congregação, qualquer outra congregação não vai ter sentido nenhum, sabe? Amém. Com certeza. Cara, e sabe o que é legal? Tava ouvindo vocês falarem aí, pensando aqui, a gente tá gravando um programa sobre discordância com doutrinas. Chico, Igreja Pentecostal, Assembleia de Deus. Eu sou de uma igreja tradicional, Igreja Presbiteriana do Brasil. Muniz não é de igreja nenhuma, se reúne nos lares, mas é da Igreja de Cristo, né, cara? Então aqui estamos 3 gravando sobre esse tema, unidos na fé, unidos como irmãos, né? Como amigos, como irmãos, unidos aqui fazendo esse trampo aqui do RP. E, cara, e todos em comunhão com a Igreja de Cristo, cara. Isso aqui não foi pensado antes, mas acredito que a gente seja um exemplo legal de como é que é possível conviver e seguir em direção ao alvo, né, cara? Mesmo com divergências que não são tão importantes assim, né? Exatamente. Com certeza. Amém. Meus amigos, Deus abençoe vocês. Foi muito legal pra mim. Espero que seja pra você que tá ouvindo a gente aí do outro lado do fone de ouvido. E, cara, o pedido é o de sempre. Compartilhe o Resistência Podcast. Ajuda a gente a chegar a mais pessoas. A gente depende de vocês pra isso. Curtiu o programa? Gostou? Compartilha. Esse é o melhor pagamento que você pode dar pra gente, tá bom? E a gente vai ficando por aqui. E até o próximo dia 20. Eu sou Rodrigo Oliveira. Eu sou Rodrigo Muniz. E eu sou o Chico Gabriel. E se você está ouvindo isso, você é a Resistência.